Vou lá assim já? Pega seu caderninho então aí pra gente brincar um bocado. Pessoinhas, olha se a gente está indo na lógica correta. Nós discutimos osso, depois nós discutimos músculo, e agora a gente junta osso com músculo. No que a gente chama de junção miotendínea. E aí hoje então a gente vai visualizar. Não cadê todo mundo? Acho. Vamos de pirona de 6 em 6 horas. De pirona. 6 em 6 horas. Pode não dar câncer. Palestra toma buprofeno. Tá vendo? Só vamos. Já sarei só que você fala. Então hoje a gente vai discutir a junção miotendínea e depois e aí você vai perceber que a gente é muito mais histológico do que bioquímico, a nossa discussão de hoje. Claro que a gente vai tentar puxar um pouquinho para bioquímica, para ser legal. E aí, se você, hoje teoricamente, deixa eu pensar, teoricamente a gente já vai estar fechando essa nossa discussão. De osso, músculo e de tendão. Não sei se ficou faltando alguma coisa, mas depois a gente tenta repassar aí as principais coisas para ver se tudo que tinha que ser dito foi dito, tá bom? Então, olha só, a nossa perguntinha vai ser essa. Descreva como ocorre a interação músculo-tendão. A gente tem que conseguir responder isso, essa descrição. Essa vai ser o objetivo da aula de hoje. Belezinha? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Quando você pensar no tendão, você está pensando em tecido conjuntivo modelado. O responsável pela produção de tecido conjuntivo são, principalmente, os fibroblastos. E eles serão responsáveis pela produção de 3 proteínas principais: colágeno, que são as fibras colágenas, as fibras elásticas, vou colocar até aqui, ó, fibras elásticas, e as fibras reticulares. Bem, e aí é a composição dessas fibras que vai permitir a formação de vários órgãos ou de várias fibras, e o tendão encontra-se nessa brincadeira. E aí, eu vou destacar para a gente as fibras colágenas. Por quê? Porque a nossa próxima discussão será pele. Pele mais órgãos do sentido. Essa vai ser a nossa próxima discussão, que vai ser semana que vem. Beleza? A partir da semana que vem, né? E aí você vai perceber que colágeno é uma coisinha muito bonitinha que fica nas nossas peles. E as pessoas têm uma paixão danada por isso, porque têm um medo danado de ficar flácida e envelhecer. Então é uma briga, então eu vou chamar a atenção para a gente para o colágeno, tá bom? Primeira coisa importante, então, quando a gente pensa nos colágenos da nossa vida é essa. É que existe tipo de colágeno pra caralho. E claro que você não tem que saber todos os tipos de colágeno, acho que não tem nenhuma lógica em relação a isso, mas o que a gente precisa é esse colágeno aqui, ó, que é o colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 1, ele é responsável, então, lá vai estar na nossa pele, no nosso tendão, nos nossos ossos. O colágeno do tipo 2, cartilagem, tumor vítreo, etc. Mas como a gente está pensando em tendão, como a gente está pensando em osso e como a gente vai discutir pele, claro que a gente vai olhar para o colágeno do tipo 1 e o resto não tem necessidade, pelo menos para agora.
E quando você pensar no colágeno, por favor, tira uma foto disso, se você puder. Você está pensando numa proteína quaternária. Se você lembrar de proteína quaternária, você sabe que é a junção de várias terciárias. Então, quando você olha para isso, ó, que eu estou circulando em vermelho para você, você consegue visualizar 3 cores diferentes se você não for daltônico. Espero que você não seja. Mas 3 proteínas diferentes. Todas elas alfa-hélice. Está vendo lá? Todas alfa-hélices. Então você tem essa primeira proteína, que é a amarelinha, que eu estou chamando de A. Essa segunda, que não sei que cor que é isso, que eu estou chamando de B. E a terceira, que é a roxinha, lilás, não sei, que eu estou chamando de C. Então são 3 proteínas, e essas 3 proteínas formam a estrutura do colágeno. A questão é, essas 3 proteínas que formam a estrutura do colágeno contêm 3 ou 4 aminoácidos principais, que são glicina, e aqui ó, é uma modificação que a gente chama de hidroxiprolina, porque na verdade o aminoácido se chama prolina, e aí na prolina adiciona-se uma hidroxila, por isso hidroxiprolina, a própria prolina e a alanina. Então, esses 3 aminoácidos, se você quiser, né, 4 aminoácidos, sendo que a prolina está modificada, são os aminoácidos que vão formar os peptídeos de colágeno. E aqui, queridos, a gente tem uma notícia boa e uma ruim para você. Vai, vamos começar com a boa. Não, vamos começar só com a ruim mesmo. Quando você pensa no seu sistema digestivo, então imagina que isso seja o seu estômago e aqui seria o seu duodeno. Aqui você tem o pâncreas, tá? E aí a gente sabe que existirão células lá no estômago que vão produzir o suco gástrico. E existem células no pâncreas que vai produzir o suco pancreático. Tanto o suco gástrico, e aí a gente vai pegar 2 situações importantes. O ácido clorídrico, HCl, e o pepsinogênio, mas o suco pancreático, eu vou pegar vários, tipo tripsina, quimiotripsina, peptidases, etc., servem para quebrar as ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você come qualquer coisa, quando essa qualquer coisa tiver proteína, essa proteína ela será transformada em aminoácidos. E o que vai para a sua corrente sanguínea são os aminoácidos. Esse processo a gente chama de absorção. É verdade, e aí, na verdade, é uma briga, porque em teoria, você não conseguiria absorver tripeptídeos. O que significa isso? 3 aminoácidos ligados bonitinho. Em teoria, você não consegue absorver isso. Tá? Só que existem várias pessoas no mundo que falam que consegue. Entendeu a ideia? Tipo, se isso fosse verdade, se você conseguisse pegar aí 3 peptídeos e conseguir colocar esses 3 peptídeos na corrente sanguínea, justificaria muito você comer colágeno. Justificaria. Se isso fosse possível. Se isso não é possível, não justifica colágeno para a sua alimentação no sentido de absorção de colágeno, porque você não absorve ele, você absorve os aminoácidos separados. O que eu, Léo, acredito? Aí perceba que é quase uma crença mesmo. Eu não acredito nessa possibilidade de absorção de aminoácidos juntos. Todos os livros que você pegar para estudar, você vai perceber que existem enzimas digestivas
E até essas enzimas podem ficar até dentro das células dos enterócitos, que vai literalmente quebrar os aminoácidos, ou os peptídeos em aminoácidos, para que você tenha a absorção só deles. Tá bom? Estou dizendo isso então porque a indústria farmacêutica vende para a gente colágeno como sendo algo milagroso, e provavelmente não é. Tá bom? Dito isto, quando você pensa na síntese de colágeno, e agora sim é algo milagroso, nós estamos pensando nessa seguinte situação. E isso também é importante para a gente. Tá bom? Mas você está pensando lá, ó, que existe então, lá nos nossos fibroblastos, o nosso material genético, que é o gene. Esse gene produziu lá o RNA mensageiro, que sofreu splicing alternativo, acho que a professora Rosana disse isso de novo para vocês. Né? Sofreu splicing alternativo, os introns vazaram e só ficaram os exons. E aí aumentou a chance de câncer. Ou na hora que eu sair daqui, vocês ficam falando mal de mim. Eu vou grilar. Nossa, ia falar mal dela. Mas tá lá. Aí o RNA mensageiro, que foi lá no núcleo da célula, foi para o citosol da célula e se juntou com retículo endoplasmático rugoso. E lá no retículo endoplasmático rugoso é que houve o processo de tradução. E aí você produziu, ó, lembra que eu falei que era uma proteína quaternária? Né, que é a junção de várias proteínas terciárias. Bem, e aí essas proteínas terciárias, depois elas serão unidas para formar um grande filamento. Então, o colágeno, na verdade, são vários pedacinhos de colágenos. É como se você estivesse pensando em monômeros, várias partezinhas, para formar uma estrutura gigantesca que é o seu tendão, ou que é o seu ligamento. Bem, da mesma sorte, essa mesma estrutura de colágeno que forma o tendão e que forma o ligamento, também forma o osso. Bem, aqui, ó, essa estrutura aqui, não sei se você está circulando ela, essa estrutura, ela é utilizada como marcador bioquímico de lesão. Claro, lesão óssea, lesão de tendão ou lesão de ligamento. É isso aqui, ó. Certo? Isso a gente chama de N-peptídeo terminal. N-peptídeo terminal do colágeno. E a gente fala que é N-peptídeo terminal do procolágeno. Procolágeno é justamente essas estruturas que, quando unidas, formam o colágeno. Por que isso é muito legal? Ou, sei lá, importante? Porque quando você está trabalhando, por exemplo, com remodelação óssea, ou quando você está trabalhando com osteoporose, esses procolágenos, ou N-peptídeo terminal do colágeno, é utilizado como marcador para ver se você está tendo formação óssea ou não. São marcadores de que mesmo? Tem tanto de formação quanto de reabsorção óssea. Depois eu vou até passar uma listinha, um artigo para você. Vou passar isso hoje, não ia passar não, mas hoje nos pequenos grupos, já que você estava empolgado aí eu vou passar isso para vocês. Desgraça, eles falam isso. Mas, então, qual é a ideia que eu acho que a gente tem que ter? Eu não sei se você pensava assim, né? Não sei nem se pensava nisso. Mas eu estava pensando lá, nossa, eu tenho um osso. Eu tinha que ter desenhado um osso bem maior. Vou desenhar maior. Imagina lá um osso grandão. Claro que eu só estou desenhando um pedaço do osso. Aí aqui tem o seu músculo. Centenas de milhares de milhões de células formando o seu músculo. Aí você está pensando que existe alguma coisa que é o tendão, que é isso. Tendão que liga o osso no músculo. Beleza? Sim, ficou feio? Nossa, ficou horroroso, né? No meu computador está tão bonito. Eu acho que a culpa é do Data Show. Ficou muito feio.
Mas, beleza. O que a gente está percebendo então é o seguinte: isso aqui, ó, tem, sei lá, 10 centímetros, 15 centímetros de tendão, eu não sei quanto tem. Mas, no começo eu pensava, será se o fibroblasto começou a produzir aqui, foi produzindo, até chegar lá? Isso não acontece. Então, na verdade, ele produz milhares de colágenos. E aí a gente gruda um colágeno no outro. E a gente gruda a partir dessa porção N-terminal do próprio colágeno, que na verdade é uma proteína. Na verdade não é uma proteína, é uma molécula de base de aminoácidos, mas não é uma proteína. Aí qual é a nossa ideia a partir disso? Olha para esse vídeo. Então o que a gente vai pensar, mais bonito do que o meu desenho, é justamente, tá lá, um ossinho maravilhoso. Agora você está vendo exatamente o tendão, que é o que eu quero. Então a gente está pensando como é que isso aqui acontece? O tendão se une ao músculo. E claro, como que o tendão se une ao osso. Essa é a nossa lógica. Por que isso é importante? Porque você vai perceber, você já viu falar com certeza, a professora Rosana já deve ter falado para vocês, que além da transcrição e da tradução, existe a coisa que eu acabei de esquecer o nome, o discreta, esqueci, cara, mas era tão legal que eu ia falar. Nossa, é uma síndrome, que é uma doença, que ela faz com que a pessoa perca os movimentos do Duchenne. É do Givenal. É síndrome de Duchenne, já ouviu falar? Que é distrofia muscular. Distrofia muscular? Você nunca viu distrofia muscular? Não, já, né? Já, distrofia muscular. Não falou, mas ela deveria ter falado, porque ela empolgou na transcrição e tradução. Mas a síndrome de Duchenne, que é a distrofia muscular, tem tudo a ver com essa nossa discussão, que é genética de primeira lei de Mendel. Síndrome de Duchenne. Mas o que vai acontecer? A gente vai visualizar quais proteínas estão no músculo que vão interagir com o colágeno que está no tendão. E existe uma proteína no músculo que se chama distrofina. Olha o nome. Distrofina. E quem tem doença que tem problema na distrofina tem qual doença? Distrofia. Muito retardado, né? E esse é o que a gente tem que ver. Você vai, fácil demais. Tirou uma foto e entendeu o que está ali. Olha só, vamos devagarinho que não tem erro, é muito fácil mesmo. Mas isso aqui, ó, é a membrana plasmática do músculo. Membrana plasmática do músculo. Tá bom? Então, esse colágeno que está em roxo aqui pra gente, ó, isso é o tendão. Então, o nosso objetivo é saber como que o tendão interage com o músculo. Esse é o nosso objetivo. Bem, no músculo, se você viu aquele videozinho que eu falei para você ver centenas de vezes, você sabe que existe os filamentos de actina. Esses filamentos de actina formam o que a gente chama também de linha Z, clavosarcômeros. Beleza. Para que essa actina, preste atenção, fique próximo da membrana plasmática, você tem essa proteína em azul, ó. E essa proteína em azul, olha o nome dela. Está no inglês, mas você consegue ler, certeza. Distrofina. Pessoa, então, que tem problema na distrofina, tem problema nessa proteína, que liga, o que faz com que a actina do músculo fique ancorado na membrana plasmática do músculo. Para que eu preciso disso? Você precisa disso para essa proteína que está em verde, grandona. Estou colorindo ela de vermelho. Essa proteína se chama integrina. Ou integrina. Perceba que a integrina ela está juntando a actina, que está no músculo, com o tendão, que é o colágeno. Beleza? Então eu preciso da integrina.
Se você tira a distrofina daqui, ó, tirei a distrofina. Pensa nisso. Significa que essa actina não fica próximo à membrana plasmática. Quem deixa ela próxima à membrana plasmática é a distrofina. Bem, tirei a distrofina, a actina está longe da membrana plasmática. Logo, a integrina não liga com a actina. Significa que o músculo não liga com o tendão. Que bonito. Entendeu? Vamos mais. Integrina. Essa proteína grandona verde. Que eu estou colorindo de vermelho. Quem que liga a integrina? O colágeno? Não. A fibronectina, que é outra proteína grandona. Agora sim, a fibronectina se liga ao colágeno. E quem que gruda tudo isso? É o que a gente chama de proteoglicanos, que é esse verdinho aqui com essas bolotinhas vermelhas. Cada bolotinha vermelha dessa é um carboidrato. Então, são os carboidratos do proteoglicano que fazem com que o colágeno se ligue à fibronectina. E a fibronectina se liga com a integrina. E a integrina com a actina que está dentro do músculo. E quem que faz a actina ficar pertinho da membrana plasmática? Distrofina. Significa, então, mais uma vez, para eu ter a interação tendão, músculo, aqui eu tenho que unir o colágeno do tendão, que é o que está em roxo na imagem, com a miosina, aqui miosina, com a actina, que também está em roxo na imagem. Só que para isso eu tenho um punhadão de proteína lá no meio. Começa com a distrofina, que serve para fazer o quê? Colocar a actina perto da membrana plasmática. Agora sim a actina interage com a integrina. E a integrina com a fibronectina. O colágeno do tendão interage com a fibronectina. Para que essa interação seja permanente, você tem proteoglicano, que é como se fosse um velcro, como se fosse uma cola. Na verdade é carboidrato, né? É proteína com carboidrato. E isso junta tudo. E aí fica muito forte, tipo muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Tipo muito forte. Tão forte, não sei se você gosta disso, né? Mas é coisa de retardado. Se você pegar a mesma espessura de um fio de aço com a teia de aranha ou com o fio do seu cabelo, a mesma espessura, tem que ser. O fio do seu cabelo, a teia de aranha, é mais resistente do que o aço. E a mesma ideia se você pegar agora o colágeno. O colágeno, ele é mais resistente do que todos esses três que eu falei para você. Tipo, é muito resistente, muito resistente. E isso é aminoácido grudado com aminoácido e selando isso tudo, carboidrato lá no meio. Então é algo muito duro, muito duro, muito duro. Belezinha? Show de bola? Entendeu a ideia? Aí se você então, a professora um dia vai falar, nossa, estamos com distrofia muscular de Duchenne. Nossa, o que significa isso? Significa que a criancinha ela nasce normal. Por que ela nasce normal? Porque a quantidade de músculo e a quantidade de tendão, e ela faz poucos movimentos coordenados, você não percebe que existe problema motor. Só que quando ela vai crescendo, a quantidade de distrofina é insuficiente para a quantidade de células musculares. Significa que, claro, algumas células musculares têm distrofia, têm distrofina, ou seja, interage com o tendão, mas não em situação e não em quantidade suficiente. Aí, ao longo do tempo, ela vai perdendo a sua capacidade motora. Quando chega aí por volta dos seus 10 anos, é um cadeirante que fica, que não tem o que fazer, porque não tem jeito de colocar distrofina lá dentro. Então, se não tem distrofina, a parte de cima não acontece.
não liga com a parte de baixo. O tendão não liga com o músculo. Exatamente. Que é a distrofia muscular de Duchenne. Coloca aí, não sei se vai ter na internet, só para ficar claro isso, assim, você falar assim, nossa, funciona muito bem. É isso, quer ver? Vai, internet, não me decepcione nessa parte. Tá com o Google. Distrofia muscular de Duchenne. Viu? Curtiu a imagem? É? Mas em homem, eu sei é. Eu não sei se tem mulher. A genética eu não conheço muito não. É associada só ao X. A parte não homóloga ou a parte homóloga? Aí foi foda. Aí tem que perguntar pro bioquímico, né? Aí é genética. Ah, gente, não deu, né? Mas se tivesse aqui, tivesse internet, você ia ver. Fala assim, nossa, que legal que é. Legal pra gente. Que legal que seria ver a distrofia muscular de Duchenne. Mas é o problema nessa proteína, um dia você vai pegar. Agora, a gente pensa na parte histológica do processo. Dá uma olhadinha para lá, por favor. Quando você olha para a parte histológica do processo, o que você está vendo? O que a gente chama de junção miotendínea, que é o músculo estriado esquelético. Você consegue visualizar as estrias aqui, ó? Um monte de bandinhas claras e um monte de bandinhas escuras? Sim? Claro que você está vendo aqui, ó, banda escura é anisotrópica e a banda clara isotrópica. Escura, anisotrópica, é o sarcômero, né? Que você está vendo. Sim? Sim. Claro. Como é que não vê isso? Lógico que é. Tá aqui, ó. Escurinho significa... gente, isso a professora Fernanda já perguntou em prova? Verdade verdadeira. Ela deu um músculo estriado esquelético lá e colocou isso aqui, né? Essa estria aqui, apontando para o escuro. Ela começou hoje, tem 3 anos. É músculo. Nem viu. M de músculo. M de músculo. T de tendão. Nem osso tem. Mas aí ela já perguntou o que era essa bandinha escura. Ó, é anisotrópica. A parte anisotrópica do sarcômero é a banda A do sarcômero. Se fosse para partinha clara, isotrópica. Fácil demais. E o que é cada bolotinha dessa aqui? Núcleo de célula. Vocês se falam mitocôndria. Bem, então, essa é a junção miotendínea. Se você quiser, é só isso que você fala, nossa, o que eu estou vendo isso só? Tipo assim, é isso, Léo? Então, é tendão? É. Porque aqui no tendão você está vendo qual proteína? Não, peraí. Colágeno. Aí o colágeno está se ligando com a fibro, grudando a fibronectina no colágeno, prótelo. Aí a fibronectina está interagindo com integrina. E a integrina está agindo com a quitina aqui dentro. Para ligar. E o Ronaldinho Fenômeno rompeu isso. Dias antes da Copa. O que matou os brasileiros de dó. Mas ele recuperou. Virou um fenômeno. Não sei porque eu disse isso. Só para exaltar os jogadores brasileiros. A mesma ideia você vai ter nessa outra imagem. É a mesma lógica. Você tem a célula muscular e você tem o tendão, e isso é a junção miotendínea, que é exatamente essa discussão que a gente acabou de ter. Então, quando você olhar para isso, você tem que estar imaginando essas proteínas. Vai de novo. Qual proteína que está aqui no tendão? Colágeno de qual tipo? 1. E esse colágeno se liga a quem? Fibronectina. Quem que junta os dois? Protoglicano. Fibronectina se liga com a integrina, que interage com a quitina. E quem faz essa quitina ficar próxima à membrana plasmática? Distrofina. Não tem distrofina, a quitina não interage com a integrina e se solta, e aí você não tem movimento de alavanca. Então, é a... Vou perguntar isso na prova. Síndrome de Duchenne. E
agora do outro lado? Do outro lado significa osso ligando ao tendão. Você tem essa imagem. Tire uma foto dessa maravilhosa imagem. O que é essa maravilhosa imagem? Então, ó, esse pretinho representa o tendão e esse cinzinho, é claro, representa o osso. E aí você está na epífise óssea. E aí a gente sabe que teremos 3 zonas. A zona 1, que é só tendão mesmo. Eu falei 3, né? Mas é 4, acabei de ler aqui. A zona 4, só osso. E a zona 2 e 3, fibrocartilagem. O que significa isso? Significa que, e eu disse isso para vocês, que o mesmo colágeno, que é o tipo 1, que está aqui no tendão, também está no osso, que é o mesmo colágeno tipo 1. E significa que aqui você vai ter 2 tipos de células responsáveis pela produção do mesmo colágeno, que são fibroblastos mais osteoblastos. Então, os fibroblastos produzindo o colágeno do tipo 1 do tendão e os osteoblastos produzindo o colágeno do tipo 1 do osso. E eles ficam fazendo essas 2 coisas depois. Os osteoblastos vai permitir com que os osteócitos fiquem bonitinhos e esses osteócitos auxiliam, junto com os osteoblastos, na mineralização da cartilagem, né? Então aí você vai ter a junção lá, tendão, fibrocartilagem, osso. Perceba que aqui não existe nenhuma outra proteína importante. Não existe nada bonitinho. Então todo o ligamento acontece da mesma forma. Quando você vê isso na histologia, é isso que você vê. Então você tem tendão, beleza? E do lado de cá, a parte cortical do osso, o córtex ósseo. E aqui, ó, é o que a gente chama de zona 2 e zona 3, que é a fibrocartilagem. Então você vai ter uma fibrocartilagem na zona 2, que ela não é calcificada, que ela está indo para o lado do tendão, e uma fibrocartilagem que é calcificada, que está indo para o lado do osso. Então essa seria a zona 1, está até escrito aqui, zona 2, zona 3 e zona 4, que é só osso. Então não tem nenhuma proteína bonita que fala, nossa, não existe nenhuma fibronectina? Não tem. Entendemos isso? Bonitinhos? A 3 que é calcificada, né? A 3. E a 2 é a não calcificada. Tá. Dito tudo isso, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que repassar um monte de coisinhas para ver se ficou tudo legal na sua cabeça. Porque na semana que vem já é matéria nova. A gente não repete matéria nova. Só pra frente. Só pra frente. Só vai. Só vai. Fazer, vai fazer de novo. Não, faça não. Então, pessoal lá, ó. Vamos desenhar isso, hein? Vou desenhar aqui para você ficar bem feliz. Ó, isso aqui vai ser o seu fêmur. E eu não sei desenhar os outros, mas vai ser a tíbia e a fíbula. Ficou maravilhoso. Aqui vai ser a nossa patela. Ficou bom mesmo. Você tem vários ligamentos. Cruzado posterior, sei lá o que, inferior, e rompiu o cruzado. Você vai ter o tendão patelar. Eu tenho problema nesse bicho aí. Ah, e ele não está querendo estudar, né? E aí você vai ter o músculo da coxa, que é o... Vocês viram a musculatura? Bíceps femoral. Quadríceps. Bíceps femoral embaixo. Músculo da coxa. Beleza. Já ficou bonito também? Caralho, velho. Posso brincar com esse desenho isso. Então tá lá o nosso músculo. Agora o que a gente vai pensar? Eu quero fazer um movimento de alavanca. Nossa, eu sou muito burro.
Nossa, eu esqueci que eu tenho meu modelo 3D de músculo. Nossa. Não tem cabo. Não, porque esse mau agouro que você está colocando. Mau agouro. Só uma promessa. Foda-se. Mas agora foi foda isso aí, mau agouro. E aqui tem o neurônio. Neurônio. Vamos colocar um neurônio aqui, ó. Que me escreve? Neurônio. Neurônio é muito maior do que o músculo, perceba. Isso é uma terminação. Nossa, ficou muito horroroso meu neurônio. É que eu quero só a terminação nervosa. Eu não sei fazer isso. Terminação nervosa. Terminação nervosa. Vamos colocar o nome. Músculo. Caraca, a gente vai fazer uma zona aqui agora, hein? Tendão. Vai ser uma zona. Ligamento. Vou colocar aqui. Vai ser doido. Deixa eu pensar. Narizinho da pessoa, boca da pessoa, pescocinho. Aqui eu vou colocar uma glândula. E aqui eu vou colocar 2 pontinhos. Perceba que a glândula está gigante também. E eu vou meter aqui o intestino. Não estou fazendo nada mesmo. Fazendo aqui o intestino. Pá. Caralho, ficou horroroso o intestino. Eu vou organizar aqui para ficar bonitão. Beleza. Aí eu tenho que fazer ainda o fígado. Tenho que... Nossa, esse fígado ficou maravilhoso. Parece que só está piorando. E o rim, precisa do rim. Caraca, eu precisava da pele também, né, senhor? Um cacete. É aqui, ó, o umbigo da pessoa. Tudo mais bom. Tudo que a gente estudou, gente, olha, tudo que a gente estudou numa única foto. Ficou ótimo. É só que ele achou uma foto. Ficou maravilhoso. Ficou top. Vai! Nossa, é arte moderna. Eu acho que não quero nem falar mais. Estou orgulhoso de mim. Conseguimos reproduzir tudo aquilo que a gente estudou em várias semanas em uma única foto. Diz assim, então, ó, esse jovem rapaz, não, tem que ser uma senhora, hein, senhor? Pera aí. Eu vou colocar um peitinho aqui. Cabelo vermelho. Arte moderna. Batom. Agora olhar aqui. Beleza. É uma senhora. Mas vem pra mim. É o blush. Blush. Vai só piorando. Essa senhora, vamos dar um nome para ela, sei lá, 53 anos. Ela está com osteoporose. Larga de ser ruim. Isso aí é uma certa... Vi que tem uma certa inveja aí, hein? Mas olha só, vamos lá então. A gente vai falar com um monte de milhões de coisas ao mesmo tempo para a gente repassar o nosso conteúdo, tá bom? Vai virar uma zona. Você já percebeu pelo vídeo ali? Já tá. Que já está uma zona. Mas vamos lembrar.
Quais são, eu vou perguntando e você vai me ajudando, hein? Vai. Quais são os três... Não, fecha todo mundo, fecha caderno. Ninguém pode colar, só pensar. A partir desse desenho maravilhoso. Vai. Quais são os 3 hormônios responsáveis não, que atuam no processo de regulação do metabolismo ósseo? Calcitonina, paratormônio, calcitriol. Se a gente estiver pensando na absorção de cálcio, onde que acontece a absorção de cálcio? No intestino delgado. Lá no intestino delgado tem os enterócitos, esse é o intestino delgado. Me parece mais velho. Que no intestino delgado houve a absorção de cálcio. Mas para ter absorção de cálcio, qual é o hormônio responsável para isso? Não. Vai chutando, falta só um ainda. Qual é o hormônio responsável para aumentar a absorção de cálcio que é dependente do sol? Vitamina D ativada. Mas primeiro você tinha a vitamina D inativa, que se chama 7-desidrocolesterol. E esse 7-desidrocolesterol vai quebrar o anel B na pele, a partir da ação de quem? Da luz, do sol. Disso, esse 7-desidrocolesterol quebrado vai para qual órgão? Fígado. E lá no fígado ele vai sofrer a primeira hidroxilação no carbono 25. E depois vai para qual órgão? E vai sofrer a segunda hidroxilação no carbono 1, formando agora o que você conhece como calcitriol, que é a vitamina D3 ativa, 1,25 de hidrocalcifenol. Esse calcitriol, ele vai para onde agora? Para o intestino delgado. E lá no intestino delgado, nós vamos ter a absorção de quem? Do cálcio que veio na alimentação. Esse cálcio, ele vai ser direcionado para onde? Para o osso. Lá no osso, o cálcio vai sofrer um processo de captação. E aí, agora, calma. Que agora a gente vai pensar no osso e a gente vai pensar também no músculo. Porque, claro, alguém tem que ter colocado cálcio dentro do músculo. E a gente não produz cálcio. O cálcio, ele tem que vir via sistema digestivo. Beleza? Lindo demais? Lindo demais. Quais são as 4 principais células do tecido ósseo? Osteoblasto. Vamos colocar aqui. Osteoblasto. Blasto. Ócitos. Célula mesenquimal. Beleza até aqui? Quais são os 2 principais hormônios produzidos pelas glândulas tireoide e paratireoide que agem nessas células? Paratormônio, PTH, esse era para ser PTH, estou parecendo PTA, PTH, pensa na frente, né? E calcitocina. Me fala, onde que o PTH age nessa brincadeira? No osteoblasto. E estimula o osteoblasto a fazer o quê? Produzir rank. E o rank L se liga aonde? No rank R do osteoclasto, para ele ser ativado. E a calcitocina? Se liga no OPG. Não. Não. O osteoblasto. E o osteoblasto agora vai produzir OPG. E o OPG se liga no rank L, impedindo com que o osteoclasto funcione. Lembra que nos nossos ossos você tem a parte cortical, que é a mesma coisa do que osso compacto ou medular, trabecular? Acete compacto. Cortical, compacto. E a medula é o que a gente chama de trabecular ou esponjoso. Lembra que lá no osso cortical, no nosso córtex, existe o osteon,
Lembra disso? E nesse osteon tem os canais de Volcro, canais de Habermas. Tem de uma coisa que você tá falando. Histologia, cacete. Vamos brigar com a Fernandinha. Então, Fernandinha, cadê os osteons? Chegou em osso agora. Ah, então você vai ver o osso hoje. Já viu o osso? Amanhã você vai ver o osteon. Não esquece de falar. Ô, professor, eu preciso do osteon para eu entender a aula do Léo. Só do osteon. Osteon já não. Show de bola até aqui? E aí você vai pensar assim, ó. Nossa, eu preciso de cálcio. Olha o que eu estou falando. Eu preciso que o osso libere cálcio para que o cálcio seja utilizado, por exemplo, na contração muscular. Isso pode acontecer, queridos? Claro, né? Ou eu preciso de cálcio para que ele seja utilizado na sinapse. Isso vai acontecer? Vai acontecer, se Deus quiser. Bem, para que você tenha esse cálcio de novo na corrente sanguínea para ser utilizado para os outros órgãos, a gente chama isso de reabsorção. E essa reabsorção é graças a qual dos dois hormônios? PTH ou ocitocina? PTH, que é o paratormônio. O paratormônio, ao liberar o Ranchieri, paratormônio age no osteoclasto que libera o Ranchieri e estimula o osteoclasto a fazer a reabsorção. E aí o cálcio que estava no osso, agora está na corrente sanguínea. Show de bola? Quem captou esse cálcio? Neurônio, o músculo. Você mijou isso? Tem que ser. Agora a gente olha para o músculo. Pensei, a tia, vamos chamar ela de tia Helena. Tia Iris. Tia Maria. Invente um nome. A tia Maria quer contrair o músculo. Qual é o neurotransmissor liberado pela terminação nervosa? Acetilcolina. Então, a acetilcolina foi liberado na placa neuromuscular, ou na junção neuromuscular, ou na placa motora. Acetilcolina, lembrou disso? A acetilcolina se liga ao receptor da acetilcolina, que faz o que com a membrana plasmática da célula muscular? Despolariza. Então, abre os canais de sódio e canais de potássio. Essa despolarização entra em qual túbulo? T. Lá no túbulo T tem a cisterna terminal, que é retículo endoplasmático. O cálcio está dentro do retículo endoplasmático, certo? Então, a gente tem que liberar esse cálcio do retículo endoplasmático. Do túbulo T, existe um receptor. Como é que chama? Dihidropiridina, que abre os canais de quianodina, com R, quianodina. E o cálcio sai para o citosol. Onde que esse cálcio vai se ligar? Ao complexo troponina. Gente, você tem que decorar isso. Fala para mim. Decorei, Léo. Eu não estou falando que eu estou com preguiça. Fala. Tá desolado. Você vai... vou usar uma palavra amorosa. Que amor. Você vai se fuder no segundo período. Grandão. Acredite. Finge que você tem pouca aula. Eu sei que você não tem pouca aula, mas finge que você tem pouca aula e fala assim: vou decorar a contração muscular. Decorar. Aquele vídeo é decorado. A música não precisa, mas se você quiser até cantar ela, pode. Mas tem que saber pra caralho. Senão você não vai saber eletrocardiograma. Não sabe. E eu vou partir do princípio que você decorou. Lá no segundo período. Por enquanto eu vou partir do princípio que a gente está decorando, está no processo. Então, ó, a acetilcolina se ligou no receptor, despolarizou a membrana plasmática. A despolarização entrou nos túbulos T, se ligou no receptor de hidropiridina, abriu os canais de rianodina e o cálcio que estava dentro do retículo foi para o citosol. Aí esse cálcio se ligou no complexo troponina. E aí a tropomiosina saiu.
E agora a miosina consegue se comunicar com a actina. Lembra que na cabeça da miosina tinha ATP, fornecendo energia para ela. E aí, na hora que existe a possibilidade da cabeça da miosina interagir com a actina, o sarcômero, as duas linhas S, se aproximam. E o músculo acaba de contrair. Tá bom? Toda essa história que eu te contei, ela só vai mudar o começo. Porque no músculo cardíaco não precisa da despolarização vindo de um neurônio, vindo da acetilcolina. O resto é idêntico, não muda nada. Então, no segundo período eu só te falo, gente, ó, lembra da contração? Isso aqui mudou. Só, mas eu não te conto a história da contração de novo, não. Eu sei que você sabe. Porque você foi meu aluno e a gente ficou discutindo isso a vida inteira. Não foi 12 aulas igual a Rosana, mas vamos lá. 3, 4, 2 que seja. E aí? Abriu o canal de cálcio, canal de rianodina, o cálcio foi lá, se ligou ao complexo troponina, a cabeça da miosina interagiu com a actina, puxou o sarcômero. E aí você teve a contração muscular. Show de bola? Agora a gente pensou no relaxamento, porque a gente está pensando em movimentos de alavanca, né? Enquanto o músculo contrai, o outro relaxa. Enquanto o outro relaxa, o outro contrai. Você vai ver a anatomia, é exatamente isso, né? É um movimento de alavanca. Enquanto um está contraindo, o outro está relaxando. Enquanto o outro está relaxando, o outro está contraindo. Essa brincadeira não para nunca. Se os dois contraem ao mesmo tempo, você tem cãibra, beleza? Ou se os dois relaxam ao mesmo tempo. Aí o que vai acontecer? Para o relaxamento muscular, a actina tem que se soltar da miosina. Na verdade, é a cabeça da miosina que se solta da actina. Para isso, você precisa de qual molécula? De ATP. Então, o ATP tem que ir lá na cabeça da miosina. Quando o ATP está ligado na cabeça da miosina, o ATP não está ligado na actina. Não consegue ligar as duas coisas ao mesmo tempo, não. Se a cabeça da miosina se solta da actina, o complexo troponina volta para o lugar. Para ele voltar para o lugar, o íon cálcio que estava no citosol tem que ir para onde? Para o retículo endoplasmático. Para a cisterna terminal, que é retículo endoplasmático. E essa membrana que tinha despolarizado, ela agora vai polarizar. Então você tem que ativar a bomba de sódio. Então, ó, toda vez que você vai contrair. Então estou pensando aqui, ó, contração. Primeiro, cálcio no citosol, beleza? Mais ATP na cabeça da miosina 2. Bonitinho isso? Tem que acontecer essas duas coisas. Miosina 2? Sempre miosina 2. Existe miosina até 25. 1, 2, 3, 4, 5. E outra coisa, é verdade isso, gente? Existem 25 classes de miosina. A do músculo é 2. Então, se eu colocar lá na prova miosina 1, tá errado? Não faz isso não, faz pegadinha não. Não é pegadinha. Mas se fosse miosina é quarteira. Pra mim, miosina é 1. Olha, do Xênio vai aparecer. Não para isso não. É miosina que está com a vermelha? E eu vou colocar aqui, ó, classes É mioglobina. de miosina. Não, Ai, meu. mioglobina. Mioglobina. Globina. Quer abrir primeiro, a gente vê. Se não abrir nenhum, vocês só acreditam. Carne vermelha. Mas tem 25 classes de miosina, 25 tipos diferentes de miosina. Se tem de colágeno, não vai ter de miosina? Colágeno que é 3 aminoácidos? Miosina do caralho, velho. Então, voltou lá. Isso é contração. E relaxamento? Aí é 3 ATP. Aí é 3 ATPzinho, bonitinho. Lembrou? Um ATP na cabeça da miosina, 2. Outro na cálcio, ATPase. E o terceiro na bomba de sódio e potássio. Então, teoricamente, claro que isso não tem jeito da gente medir, mas você utiliza mais ATP para relaxar do que para contrair. Faz sentido.
O que não faz sentido nenhum. Mas Deus quis assim. Contraí-vos. Contraí. Relaxai-vos. Ninguém quis. Deu energia, relaxar. E agora, e aí você já entendeu isso? Para finalizar nossa discussão, a gente chegou aonde? No tendão. Porque agora você sabe que para que o músculo contrair, tem que estar ligado ao tendão e tem que estar ligado ao osso. E aí, quando você pensou no tendão, você está pensando do tendão para o músculo. Colágeno, de qual tipo? Quem que está ligado ao colágeno? Fibronectina. Quem que liga o colágeno à fibronectina? Proteoglicanos. A fibronectina está interagindo com qual proteína? E a integrina está interagindo lá no músculo agora com o... E essa actina permite a interação com a integrina graças a qual proteína? Distrofina. Caralho. Resumimos a 3 semanas de aula em um único desenho. Estou feliz. Alguém? Verdade. Verdade. Olha se você tem dúvidas. Impossível ter dúvidas. Impossível. Aí você tem impossível. Qual a dúvida? Não. É porque aqui já parte, tem que fazer as dobrinhas. Nossa. Não, professor, para. Gente, não. Isso daí, gente, não. Esse é tudo em humano, Esse ficou 10, patrão. Agora olha para lá e vê se fez lógica na sua cabeça. Conseguiu unir a todas as coisinhas? Pensa aí para mim, ó. O paciente aqui, ó, a dona Maria, ela está com um problema hepático. Ela pode ter osteoporose? Por quê? Porque na vida é assim. Vai impedir o quê? A ativação de quem? Da vitamina. E se, eu não coloquei aqui, mas coloquei. E se ela te dá um problema nos rins? Também. Mas aí no caso essa osteoporose, ela vai ser uma osteoporose por diminuição de quem? De cálcio. Então você está tendo menos cálcio. Tá bom? Estou absorvendo menos cálcio. Se você absorve menos cálcio, olha o que acontece. Você acha que o seu osso, que tem 99% do cálcio armazenado, vai aumentar o processo de reabsorção ou diminuir? Aumentar. Por quê? Porque você precisa de cálcio de um monte de outros lugares. Então você aumenta o processo de reabsorção óssea, tá? Para tentar compensar a quantidade de cálcio que deveria estar na sua corrente. Bonito isso? Entende isso? Concorda? É uma verdade. E aí, se você tem que aumentar a reabsorção óssea, é claro que você está estimulando a produção de quem? Do paratormônio, que foi produzido pela tireoide ou pela paratireoide? Pela paratireoide. Ou sem criatividade. Ou sem criatividade. Entendeu a ideia? E claro que essa pessoa tende a aumentar a osteoporose simplesmente porque ela teve um problema hepático. Não, ela teve um problema renal. Não, ela não tomou sol. Foda-se, qualquer uma dessas 3 possibilidades são possibilidades que tendem a aumentar a osteoporose por diminuir a absorção de cálcio. Não é reabsorção. A reabsorção ela vai aumentar. Diminuir quem? A absorção. E onde o corticoide acha que ele vai aumentar a chance também? É outra discussão. Mas a gente pode, não tem preguiça, né? Tá de bobeira. Agora tem. Perguntou, né? Podia passar sem essa. Então, assim, não quero saber disso não. Mas tira pra mim uma foto disso.
Isso é a nossa última discussão. Não vai cair na prova. Não, a gente já viu isso. Quer dizer que vai. O que você está vendo nessa maravilhosa imagem? Você está vendo dois momentos. O primeiro momento é na pré-menopausa, onde você tem aumento de estrógeno, e na pós-menopausa, onde você tem diminuição de estrógeno. Então, por que pessoas em pós-menopausa têm maior chance de osteoporose? Perceba que na pós-menopausa você vai aumentar um monte de coisinhas que não é legal na sua vida. Citocinas inflamatórias, vários fatores de crescimento que podem levar a câncer. E quando você está pensando nas células ósseas, você está percebendo que existe um aumento da atividade osteoclástica e, consequentemente, um aumento da reabsorção óssea. Em outras palavras, você aumenta rank L e diminui OPG. Lembra que rank L estimula os osteoclastos, OPG inibe os osteoclastos. Quando você tem hormônio, estrógeno, o final é exatamente o contrário. Eu diminuo rank L e aumento OPG. Então, está descrito para a gente já que os esteroides em excesso têm função contrária ao estrógeno. Aí, por isso que vai aumentar rank L e diminuir OPG. Todos os glicocorticoides remédios têm isso. Eles fazem uma função contrária ao estrógeno. Ou a testosterona, no caso dos homens. Aí você diminui. Então, é verdade que pós-menopausa, e todos os artigos trazem isso pra gente, vai fazer com que a diluição de estrógeno aumente a produção de rank L e diminua a de OPG. E aqui você tem ideia tanto que isso vai acontecer ao nível celular, no sentido do hormônio agir dentro da célula, quanto no seu receptor. Então, existem teoricamente duas possibilidades, que são essas. Serve para progesterona, mas serve para estrógeno também. A ideia é exatamente a mesma. Você vai ter receptor de membrana plasmática do estrógeno e você vai ter receptor nuclear de estrógeno. Tá? O mais comum é o receptor nuclear. É o mais comum. Para você estimular ou inibir a produção de rank L. Então, o estrógeno, ele, ao agir no núcleo da célula, então, o receptor nuclear, ele aumenta o estrógeno, a produção de OPG e diminui a produção de rank L. Quando você não tem estrógeno, acontece exatamente o contrário. Tá? Aqui está progesterona, mas é exatamente a mesma coisa, é o mesmo caminho, funciona do mesmo jeito. Bonitinho, pessoas? Fechou na sua cabeça? Amém? Eu poderia falar, mas eu não vou falar porque eu acho que não, vocês têm muita necessidade. De hormônio do crescimento? Eu não vou cobrar na prova, a não ser que você queira saber demais. O hormônio do crescimento ele vai agir de forma a transformar, a fazer a multiplicação dos condroblastos. Você tem um aumento de condroblastos e, consequentemente, aumento da síntese osteogênica. Acho que esse seria o grande resumo. Não é receptor acoplado à proteína G, nada disso. Mas ele estimula a proliferação de condroblastos. Aí, se você lembrar lá, ó, tipo, no ossinho nosso, você tem nas epífise o crescimento primário e secundário. Você já viu isso? Da diáfise dele? Não. Na histologia lá? Então, eu vou fazer o seguinte. Provavelmente hoje ou amanhã a professora Fernanda vai falar isso para vocês, que ela está começando com o osso, tá? Aí depois a gente volta e eu mostro isso para você, como é que está acontecendo hormonalmente falando. Show de bola? Tá, eu fico com a turma A, turma B, beijo no coração, intervalinho de 15 minutos aí para vocês ficarem aqui.
Fala, irmão. Se eu souber, não.